Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos começar com uma canção, como é normal. E hoje vai ser Nós Somos Teus Filhos, Senhor, na página 12. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensina-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Pedimos, Senhor, que nos envolvas em paz, em harmonia, em serenidade. Permitas que estejam connosco os nossos amigos, nossos familiares, os nossos protetores, e que esta noite possamos, de facto, conseguir harmonizar melhor o nosso lar, atrair boas vibrações e lembrar a tua mensagem. Sei connosco, Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem colher em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois que sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é aí que tendes necessidade de vos elevar no dia-a-dia da vida para compreender que o bem está, muitas vezes, onde pensais ver o mal. A sábia previdência está onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela vossa medida? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja o que for que acontece, tem a sua razão de ser.
Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses seriam considerados secundários e os rejeitaríeis para segundo plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-los à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que parte poderia brilhar, fazer a sua carreira e a sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo-as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor concebe-se entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Os seus corpos fluídicos envolvem-vos, os seus pensamentos protegem-vos. A vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos, e se perdides a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secar as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel. Parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, o segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões de família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Na sequência da nossa análise sobre as causas das aflições e sobre, digamos assim, os problemas que hoje afetam a humanidade, são duas leituras que convidam a uma reflexão mais profunda. Porque muitas vezes nós revoltamos contra Deus,
a quem atribuímos, digamos assim, o arbítrio de nos dar bem-estar ou mal-estar, de nos dar um lar rico ou um lar pobre, de nos dar saúde ou doença, exatamente porque não percebemos a justiça da lei a funcionar neste ciclo contínuo das reencarnações. É dos grandes crimes da história, a par, digamos assim, da destruição da Biblioteca de Alexandria, ou da Inquisição, ou das Cruzadas. Um dos grandes crimes da humanidade foi este de se ter escondido do povo anónimo, de se ter escondido a realidade das vidas sucessivas, a realidade da reencarnação, que levou, durante séculos, a que nós nos sentíssemos, digamos assim, castigados por Deus, punidos por Deus, de uma forma eterna. Porque, ao criarem-se esses patamares do sofrimento, quase sem esperança, do purgatório, ou da revolta e do sofrimento do inferno, levou toda a gente, ou levou-nos a todos, a começar a raciocinar e chegar a um ponto da nossa evolução em que recusamos as ideias religiosas e nos afastamos da prática religiosa. Então, esta compreensão das realidades do sofrimento, das aflições, a compreensão das bem-aventuranças que Jesus tão sabiamente traçou e que levou Mahatma Gandhi a dizer que é o mais belo poema que a humanidade recebeu até hoje, o Sermão da Montanha. Mas a compreendermos porque é que Jesus falava nas bem-aventuranças das aflições, ou nos bem-aventurados que vivem as aflições. E é esta situação que nós precisamos refletir para compreender que a felicidade não é deste mundo e que este mundo é um bocadinho, é um campo onde nós podemos trabalhar para nos libertarmos dos erros que cometemos no passado. E até uma das leituras se refere ao advento da maledicência, da crítica soez, mesmo dentro da própria família, o que é um convite a uma reflexão profunda. Quem são meus irmãos? Quem são nossos filhos? Quem são nossos pais? Jesus fez isso, fez essa chamada de atenção no próprio Evangelho, quando, perante a visita da mãe dos irmãos, quando ele ensinava os apóstolos, colocou, respondendo à alusão de que estariam perto de sua mãe e seus irmãos, colocou essa pergunta: e quem são minha mãe e meus irmãos? E nós já perguntamos no nosso lar: quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos filhos? Quem são os nossos netos? Quem são os nossos companheiros? Talvez aí possamos compreender muito daquilo que são as desavenças, as desarmonias, os problemas que existem no seio da família. E nos devem convidar a refletir melhor sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa posição perante o nosso lar, os nossos familiares e, naturalmente, por extensão, perante os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos compatriotas. Vamos refletir. É um convite, quer esta mensagem de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida da Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quer nesta mensagem de Sanson, que nos deve fazer meditar um pouco mais sobre a justiça que funciona, implacável, sem dúvida, mas como uma permissão de podermos caminhar numa outra direção, na direção da felicidade, que nos espera, certamente, compreender o que Jesus falou, que o reino não é deste mundo e que nos ia preparando o lugar. Vamos refletir. Eu queria só colocar aqui não é bem uma questão, mas se calhar uma reflexão. Eu aqui há uns tempos atrás, conversando com uma amiga que foi espírita durante toda a nossa infância, nós somos amigas de infância, e que de um momento para o outro, quando perdeu o filho, depois de 3 anos de doença e de internamento no hospital, e depois de ela ter perdido o filho, ela deixou de acreditar sequer em Deus. Portanto, ela sempre foi criada dentro da doutrina espírita, perdeu o filho e deixou de acreditar, não acredita sequer em Deus. E ela procurou-me no sentido de eu a ajudar a ela voltar a procurar Deus em alguma coisa.
E ela dizia-me que quando perdeu o filho, no momento em que o perdeu, portanto, esta fase de descrença foi um bocado progressiva, porque no momento em que o filho desencarnou, ela disse ao marido: olha, vês, pelo menos o nosso filho não vai ter, nós não vamos ter problemas com drogas, portanto, pelo menos isso a gente não vai passar por isso. E ela hoje em dia diz que sempre foi ensinada que efetivamente, às vezes, a morte prematura, como foi o caso do filho que tinha 3 anos, pode ser não, é justiça divina, portanto ele se calhar no futuro iria encontrar sofrimentos piores, mas que isso não apaga, não consegue apagar a dor da perda de um filho. E portanto, apesar de nós efetivamente acreditarmos e sabermos que é assim, a dor não sai. Mas a dor pode ser encarada de várias formas. Desde logo, isso desperta a conclusão de que ela não estava dentro da doutrina espírita. Não estava por dentro da mensagem. Não compreendeu a mensagem. Seguramente não lhe foi dada a oportunidade de a compreender, de a perceber melhor, porque quem entra por dentro, ou quem está por dentro da doutrina, vai encontrar, não é formas de matar a saudade, ou de liquidar a dor, não, isso não é possível. Mas vai compreender que, provavelmente, o filho poderia ter saldado uma dívida, partindo antes do tempo, e poderia voltar. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. E, portanto, quando estabelece, por exemplo, a questão do aborto, que é aceitável pela doutrina quando periga a vida da mãe, naturalmente poderá também perigar a vida do filho, que é aceitável o aborto, e a explicação é exatamente essa. É porque a mãe, que é um ser constituído, pode permitir que aquele espírito volte a reencarnar. Mas se a mãe morrer ou se desencarnar, aquele espírito pode não ter, pode, por exemplo, como aconteceu, aliás, com esse caso, pode, ao fim de 2 anos, 3 anos, partir e não tem possibilidades digamos assim, tem que se socorrer de alguém que lhe permita voltar a nascer. Portanto, se estivesse por dentro da doutrina, embora a dor, o sofrimento, a saudade, que isso ninguém pode dizer, não tenhas dor, não tenhas sofrimento, não sofres, tu és espírita, não sei o quê, isso é conversa de quem não vive as situações por perto, de quem não passa por elas. E muitas vezes é preciso saber passar por elas, ou melhor, passar por elas para entender a dor dos outros. Mas isso não é possível. Quer dizer, a saudade, o sofrimento, não é possível travar. Isso não é possível. Agora, pode-se mitigar, pode-se minorar essa dor, compreendendo a justiça das leis. Ela, pois com certeza não estava, e eu sei, aliás, conheço o caso, ela não estava bem ciente, bem documentada, por essa razão e por outras, sobre a doutrina espírita. Aliás, ela afastou-se, ainda muito jovem. Podemos dizer que, nesse caso, ela se afastou antes mesmo de ter, enfim, permitido que nascesse aquele espírito, que renascesse, que reencarnasse aquele espírito. E, portanto, ela afastou-se. E afastou-se porque não estava dentro da doutrina. Por várias razões, poderão ser razões familiares, razões de apoio familiar, razões de compreensão familiar, não importa o caso, acontecem em várias situações. Mas ela não estava por dentro, porque sendo o Espiritismo consolador, enquanto não realizarmos, como espíritas, esse esclarecimento, essa doutrinação, digamos assim, essa orientação das pessoas que nos buscam, que nos procuram, e particularmente nós próprios, porque nós precisamos de sentir essa consolação ou esse consolo para podermos dar aos outros. Portanto, enquanto não se estabelecer o consolo, a consolação na nossa prática, com certeza que não vivemos o espiritismo. Isso é só teoria. Mas eu tenho o cartão de espírita. Mas não ter o cartão de espírita não vale nada. É preciso viver a doutrina que se abraça, a doutrina que se entende. E, portanto, nesse caso, ela não estava, digamos assim, não estava a pensar que aquele espírito que partia, que tinha vindo como seu filho carnal, que poderia voltar passado 1 ano, passado 2 anos. Não estava a pensar nisso. E podia. E provavelmente voltou. E pode acontecer que seja, julgo que terá tido outros filhos, ou terá tido um novo filho, e pode ter sido o espírito a reencarnar a seguir outra vez. Quantas vezes acontece?
Tem que haver uma passagem, tem que haver um pagamento de uma dívida, que é exatamente por essa de não poder ver o seu corpo, permitir-lhe uma vida longa, porque, naturalmente, isso tem que acontecer. Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas que cometem atos de suicídio, pode ser um suicídio premeditado, ou pode ser um suicídio, quer dizer, não premeditado e ser fruto de uma obsessão. Ou que, muitas vezes, possam ter uma morte prematura por incúria, por imprevidência. Nós sabemos que esses anos que se roubam à vida, de uma forma consciente, são anos que se ficam em dívida para com a lei. E, naturalmente, quando nós abusamos de qualquer circunstância, por qualquer circunstância, de qualquer forma, abusamos daquilo que é a nossa vida normal, natural, e antecipamos a morte de 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse tempo que nós antecipamos, não é? Por, enfim, quer dizer, por provocar-nos uma doença que poderia não estar no nosso caminho, nós temos que pagar esses anos à lei. E muita gente reencarna e só vive esses anos que roubou a lei, esses anos que retirou ao seu percurso normal. Depois de esses anos serem saldados, já o espírito pode voltar, sem ter necessidade de ainda se confrontar com a lei nesse particular. E nós devemos aceitar sempre as coisas como lógica, como racional. Os espíritas conscientes que conhecemos a doutrina, vamos pensando assim. Mas podemos evitar a dor e o sofrimento da saudade? Não, não podemos, não é possível evitar. São sentimentos profundos, são coisas que mexem com a sensibilidade. Quantas vezes nós vemos pais abandonar os filhos? Estão-se, enfim, quer dizer, um pouco preocupados em saber qual foi o seu destino, o que é que fazem, o que é que deixam de fazer, o que é que lhes aconteceu, deixou de acontecer, e mesmo até recusam qualquer passo no sentido de os ajudar quando os encontram em grandes dificuldades. Mas há outros que não, que vivem permanentemente aquela preocupação e muitas vezes até envelhecem muito rapidamente por causa dessas dores, desse sofrimento. Então, não é possível, mexe com a sensibilidade de cada um. Que nós sabemos, vá lá, que é mediunidade. Porquê que é mediunidade? A mediunidade é receber os espíritos. Não, a mediunidade é a faculdade que permite que as pessoas que a têm sejam intermediários entre a dor e o amor, entre o sofrimento e o bem-estar, entre o desespero e a serenidade. Isso são intermediários, que em espiritismo, consolador, devem levar o consolo àqueles que sofrem, àqueles que se desesperam. E, portanto, é essa a perspectiva que nós, espíritas, devemos ter na vida, essa preocupação. Mas com isso tudo vamos deixar de ter saudades de quem parte, de sofrer a solidão da presença em patamares diferentes daqueles que nos foram queridos. Não, não é possível dizer isso. Isso é só teoria. Reage, és espírita, não sofres, mais assim, mas isso é teoria. O sofrimento é a sensibilidade da pessoa que faz com que a pessoa sinta mais, em maior grau ou menor grau, aquilo que lhe passa à sua volta e, naturalmente, quando se trata desta questão da perda de entes queridos, pois com certeza que é muito mais profunda. Vale a pena nós refletirmos sobre estes ensinamentos de Jesus, porque quantas vezes se abrem novas perspectivas de serenidade e paz nos nossos lares. Então, vamos agora pedir a Jesus pelos lares em desavença, pelos lares em desarmonia, para aqueles que não o conhecem, que vivem distantes do seu consolo, daquilo que ele prometeu fazer, da justiça divina funcionando na fraternidade e na solidariedade. Senhor Jesus, que as tuas falanges socorristas possam visitar esses lares em sofrimento. Que elas possam levar nossas vibrações de amor, de solidariedade, de paz. E esta noite e outras noites em que relembramos os ensinamentos que deixaste, possam aliviar um pouco essas dores e possam levar alguma serenidade a esses ambientes em tumulto e em sofrimento. Leva a nossa oferta, Jesus. E vamos cantar uma canção. Vamos, juventude, na página 16, e somos todos jovens, não é? Vamos a falar do Evangelho do Lar e, portanto, vivemos um pouco a vida espiritual. E somos todos, se o quisermos ser, bem entendido.
jovens em espírito. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral. Caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira, não falta a humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco uma triste ilusão. É o álcool, o mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. E chegamos ao final. Muita paz para todos, muita harmonia, muita serenidade, bem-estar no seio da família. Estaremos aqui de novo para a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.